Em 1872, um navio foi encontrado à deriva no Atlântico. A carga ainda estava lá. O bote havia sumido. E as 10 pessoas a bordo nunca mais foram vistas. Antes de virar lenda, o Mary Celeste era apenas um navio de carga. Ele saiu de Nova York no dia 7 de novembro de 1872, com destino a Gênova, na Itália. No porão, levava cerca de 1.700 barris de álcool industrial. Mas havia um detalhe que torna essa viagem muito mais humana. O capitão Benjamin Briggs não estava sozinho. A esposa dele, Sarah, e a filha Sofia, de apenas 2 anos, também estavam a bordo. Não era uma excursão, não era um cruzeiro, era uma travessia comercial comum. Pelo menos, deveria ser. Então a pergunta muda. O que fez aquelas pessoas escolherem o mar aberto em vez do próprio navio? Nos primeiros dias, nada indicava que aquela viagem entraria para a história. O Mary Celeste enfrentou o Atlântico como qualquer navio mercante da época. Vento, mar difícil, decisões constantes e uma tripulação pequena tentando manter tudo sob controle. Mas então vem o silêncio. A última anotação conhecida no diário de bordo é de 25 de novembro de 1872. Depois disso, ninguém escreveu mais nada. Nenhum pedido de socorro. Nenhum relato de ataque. Nenhuma explicação. Dias depois, outro navio cruzava aquela mesma região do Atlântico. Era o Dei Gratia. E quando os marinheiros olharam para o horizonte, viram uma embarcação seguindo de um jeito estranho. As velas estavam fora do lugar. O rumo parecia sem controle e ninguém aparecia no convés. Primeiro eles tentaram chamar. Ninguém respondeu. Então alguns homens se aproximaram e subiram a bordo. Foi aí que o Mary Celeste deixou de ser apenas um navio atrasado e virou um dos maiores mistérios do mar. Não havia capitão, não havia tripulação. Não havia Sarah, não havia a pequena Sofia, só o navio. Os barris, os pertences e uma série de pistas que pareciam contar histórias diferentes. A primeira pista era quase desconcertante. O Mary Celeste não parecia um navio que tinha acabado de sofrer uma tragédia violenta, mas também não parecia um navio simplesmente abandonado sem motivo. Havia água no porão. Não o bastante para afundar o navio, mas o bastante para assustar qualquer capitão no meio do Atlântico. Uma das bombas usadas para retirar a água estava desmontada. E isso mudava tudo. Porque se a tripulação não conseguisse medir direito a água entrando no navio, eles podiam acreditar que o Mary Celeste estava afundando, mesmo que ele ainda estivesse inteiro. Outra pista chamava a atenção. Alguns instrumentos importantes de navegação não estavam mais ali. O bote tinha desaparecido e com ele talvez tivesse ido a única tentativa de escapar. Só que escapar de quê? A carga continuava praticamente intacta. Eram cerca de 1.700 barris de álcool industrial. Mas quando o navio foi examinado, alguns barris estavam vazios. E isso abriu uma das teorias mais famosas do caso. Talvez o álcool tenha vazado. Talvez vapores tenham se acumulado no porão. Talvez a tripulação tenha ouvido um estrondo, sentido cheiro forte, visto as tampas ou escotilhas se moverem e acreditado que o navio estava prestes a explodir. Se isso aconteceu, a decisão de Benjamin Briggs pode ter sido desesperada, mas compreensível. Tirar todos do navio por alguns minutos, entrar no bote, manter o bote preso por uma corda, esperar o perigo passar e depois voltar. Mas no mar, alguns minutos podem virar uma sentença. Um vento mais forte, uma onda, uma corda rompida, uma distância pequena demais para parecer perigosa, até o navio seguir em frente e o bote ficar para trás. Essa hipótese explicaria uma parte importante do mistério. O Mary Celeste não precisava estar condenado. Bastava que a tripulação acreditasse que ele estava. Mas essa não foi a única suspeita. Quando o navio chegou a Gibraltar, começou uma investigação. O mistério ficou ainda mais sombrio. Alguns chegaram a suspeitar dos homens do Dei Gratia.
O navio que encontrou Mary Celeste. Afinal, quem encontrava uma embarcação abandonada podia receber dinheiro pelo salvamento. Então surgiu a pergunta: será que eles tinham encontrado o navio ou sabiam mais do que diziam? Mas a investigação não encontrou prova de massacre, ataque ou crime a bordo. Também não havia evidência sólida de motim. E quanto mais se procurava uma explicação perfeita, mais o caso escapava. Com o tempo, nasceram versões cada vez mais exageradas. Falaram em piratas, falaram em monstros marinhos, falaram em maldição. Mas a história real é mais inquietante justamente porque não precisa disso. Então, a explicação mais provável não é uma criatura, uma maldição ou um ataque secreto. É uma decisão humana, tomada sob medo. Benjamin Briggs talvez tenha olhado para as pistas erradas, no pior momento possível. Água entrando, bomba com problema, vapores no porão, o risco de explosão. E diante da esposa, da filha pequena e da tripulação, ele pode ter escolhido o que parecia mais seguro, sair do navio. Mas o Mary Celeste sobreviveu. As pessoas, não. No fim, o Mary Celeste virou lenda, não porque desapareceu. Ele continuou ali. Quem desapareceu foram as pessoas. E talvez essa seja a parte mais assustadora de toda a história. O navio foi encontrado. A resposta, não. Para você, o que aconteceu naquela manhã? Foi medo de explosão? Um erro de cálculo? Ou existe alguma peça desse caso que ainda falta encontrar? Escreve a sua hipótese nos comentários. E se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis, se inscreve no Um Historiador, porque a próxima história também começa com uma pergunta que ninguém conseguiu responder.